Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor descerá com esplendor para visitar o seu povo na paz e fazê-lo viver a vida eterna. Esse é o canto de entrada. Antífona. Então, alegria poder acolhê-los. Se durante esses últimos tempos temos só nos visto na dimensão da tela, então agora nos vemos um pouco mais presentes nesse final de ano. O de hoje não é muito propício para nos encontrar, todo mundo se preocupa em ficar em casa, mas é realmente um dia de poder agradecer pelo ano que nós vivemos, pelo trabalho realizado e pedir por aqueles que têm a missão aí de ir para frente, levar adiante o trabalho social, o trabalho de uma vida melhor para todo o nosso povo e num mundo bastante complexo como o de hoje. Dom Catelan tem sido visto um referencial, que tem trabalhado com todos os oratórios da política e que vai nos ajudando nas reflexões. Por isso nós agradecemos também a sua presença aqui e a de cada um também, do senhor e da senhora, também para que nós possamos celebrar juntos a nossa fé. Estamos no Advento, o tempo do Advento é o tempo da preparação das nossas vidas para o encontro com aquele que veio, vem e virá. E peçamos a Deus para que também ilumine a vida de todos os políticos que terão grandes responsabilidades para os próximos anos, que já têm, os que assumirão também, para que sejam iluminados pela graça de Deus. Iniciamos a celebração com o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à luz da palavra de Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus onipotente, dai ao vosso povo esperar vigilante a chegada do vosso Filho, para que, instruídos pelo próprio Salvador, corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Se tivesse observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar, e os filhos do teu ventre como os grãos da areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, a medita dia e noite sem cessar. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o
caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Senhor, quem nos seguir terá a luz da vida. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia do tempo do Advento, ela vai agora nos preparando para a primeira vinda do Senhor, para celebrarmos a memória do Natal, o mistério da encarnação. E agora era um pouco mais a preparação para estar pronto para a sua segunda vinda. Mas agora nos fala mais da expectativa, como esperavam também os profetas, e também fala sobre a vinda do Senhor em nossa própria vida. O Advento tem uma espiritualidade muito bonita nesse sentido. E aqui na liturgia de hoje, fala da prática, ou seja, como é que nós estamos preparando, colocando em prática a palavra de Deus. O Evangelho quer ser muito claro, ou seja, Jesus compara a geração e nem as crianças que não entram na roda. Ou seja, nós tocamos flauta e não dança, lamentações não choram, não é? E aí fica falando, veio João que fazia jejum, agora vem um que come, cada um reclama de uma coisa. Ou seja, não entra no espírito de estar ouvindo o Senhor e colocando em prática. E é isso um pouco que também o profeta Isaías já estava profetizando, dizendo justamente, se vocês tivessem observado os mandamentos, não é? Tua paz seria como um rio, tua justiça como as ondas do mar, e a tua descendência como a areia da praia do mar. Né? Ou seja, tudo aquilo que o povo de Deus passou no Antigo Testamento, está falando aqui sobre a questão do exílio, questões de tantas situações, se você tivesse escutado e colocado em prática aquela palavra do Senhor. Né? E o Salmo primeiro é um pouco a nossa oração diante disso tudo. Feliz aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, nem entra no caminho dos malvados, mas encontra seu prazer na lei do seu Deus. E vai fazer uma comparação que também depois encontramos no profeta também. Ele é semelhante a uma árvore que está plantada na beira da água. Né? Pode chegar tudo qualquer tipo de seca, que jamais as folhas vão murchar. Por isso, a palavra de Deus hoje nos fala sobre a nossa própria vida. Ou seja, como nós somos chamados a ser coerentes, a buscar, colocar em prática a palavra de Deus na vida de cada dia e ver realmente como as coisas vão acontecendo. Claro que haverá seca, haverá enchente, haverá problemas, né? Porque o próprio Salmo recorda disso, ou seja, mesmo que a seca, a árvore não murcha porque está plantada na beira da água, ou seja, não é que não vai haver seca, ele vai, mas sim, o fato de estar perto do Senhor, a vida vai se sendo transformada. Então, dessa palavra de Deus hoje, duas coisas eu creio que seria interessante para nós. Primeiro, a vida do político católico também está, muitas vezes, numa seca danada ao nosso redor, com tantos problemas, tantas dificuldades. Né? E são chamados, no meio de tantas dificuldades e problemas, notícia de cá, notícia de lá, incompreensões, a nunca perder, né, a raiz, nunca perder estar perto do Senhor, ouvir a palavra e colocar em prática, como fala um pouco a leitura de Isaías e também do Evangelho. Ou seja, estar vivendo a dança com o Senhor na palavra de Deus, sendo colocada em prática. E as coisas vão acontecendo, sim. Não é que deixa de acontecer, mas pelo menos da nossa parte, nós vamos tendo essa vitalidade que vem da seiva, né, de quem está plantado justamente à beira da torrente. Né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto é um pouco aquilo que Isaías coloca, que
que houve conosco, né? Que nós vemos aí o que aconteceu, tanta coisa aconteceu e que me levou a tantas dificuldades. Aí eu falar, se tivesse observado os meus mandamentos, né? Teu nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado da minha presença. Fazer um exame de consciência sobre essa nossa realidade também, vendo um pouco os acontecimentos, quantas situações, né, que nós lamentamos, de questão de violência, questão de insegurança, a questão também do desemprego, tantas questões que, claro, tem algumas razões são colocadas, algumas históricas, outras circunstanciais, mas ao mesmo tempo nós pensar sobre olhar a nossa vida e olhar os acontecimentos e discernir os sinais dos tempos. Então, junto com Isaías, de um lado, passado agora esse ano, não passou todo o ano civil, nós estamos já praticamente nesse espírito de fazer um balanço, de fazer uma retrospectiva, de olhar para o futuro, de ver o que acontece, que foi levado a tantas situações que hoje nós lamentamos muito, né? Então, eu isso com um espírito não para acusar ninguém, mas para se colocar e poder justamente ver como poderia ter sido feito algumas coisas para que a gente possa aprender com a história. E segundo, né, é justamente que a gente peça ao Senhor que jamais nos afastemos dele. E o grupo de católicos na política um pouco nos ajuda a isso, embora seja bastante curta a reunião, uma vez por mês apenas, mas um momento de reabastecer um pouco de oração, reflexão, para que a gente nunca se afaste, né, da água, né, da torrente, e as nossas raízes sejam ali plantadas e que, no meio da seca, tudo que às vezes acontece, nós possamos continuar com a nossa missão, com a nossa identidade, com muita alegria, muita generosidade. Agradeço a participação de vocês durante esse tempo todo, às vezes de casa, às vezes do carro, às vezes do escritório, de tantas situações que ocorrem, mas a participação, né, sempre é interessante, e mesmo sendo um grupo menor, um pouco meio pequeno, mas é um grupo que é perseverante e que nós, no meio da diversidade de opiniões, de partidos, nós somos cristãos católicos, né, que temos a preocupação com o bem, com a fraternidade, com a paz e na luta de um mundo melhor. Eu agradeço muito a disponibilidade de hoje estarem aqui também, apesar de todo o clima voltado para o Oriente que temos hoje aqui hoje, mas que a gente possa estar bem dizendo ao Senhor e pedindo ao Senhor que possamos continuar trabalhando com afinco o ano que vai chegar também, tanto na vida pessoal como também na vida dos nossos trabalhos. Isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus eterno e todo-poderoso, que salvais todos os homens e não quereis a perda de nenhum, ouvi as preces do vosso povo e fazei que os acontecimentos do mundo decorram em paz segundo o vosso desígnio, e vossa Igreja tenha a alegria de vos servir tranquilamente por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da técnica do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolheu, Deus, com bondade nossas humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar os nossos méritos, vem em nosso socorro a vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor,
e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos, que hoje vigilantes esperamos. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Sebastião e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo. Saudemo-nos uns aos outros em Cristo.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de ser agradado, mas dizei a palavra e serei salvo. Esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará, segundo a sua condição gloriosa, a nossa humilde condição. Suplicamos, ó Deus, que pela participação nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados. Encerramento do ano, que nós ouvimos do encerramento do ano das nossas atividades dos católicos na política, evidentemente. Estamos quase no meio do mês, mas tem ainda muita coisa a ser feita, não é? Ele recordava que a condição de que está próximo ao rio, que é o sinal da palavra de Deus a respeito da nossa proximidade com Deus mesmo, é a condição para que nos tempos de seca a gente continue a ter folhas verdejantes, a gente continue a produzir bons frutos. E recordava que é exatamente esse o objetivo daquele encontro mensal de oração e de partilha de reflexões a respeito sempre de um ou outro tema da vida da nossa cidade, da nossa nação. Eu gostaria de agradecer a Dom Morani pela confiança de ter me indicado para acompanhar esse grupo, ao Pudiali pelo acolhimento que desde o início tem feito, e a senhora e os senhores que têm participado desses encontros mensais. Bom, claro que a finalidade dos encontros é colaborar no exercício do mandato daqueles que têm mandato público, e ao mesmo tempo colaborar também com a missão da igreja para que, tendo mais conhecimento dos vários temas, das várias questões que estão em debate nas nossas, sobretudo nas casas legislativas, a igreja possa também ter uma ação de proximidade, de evangelização dessas realidades. Então quero também eu apresentar os meus votos de um Feliz Natal, de um bom descanso, de fim de ano, e exprimir o meu desejo de continuar com vocês no próximo ano, crescendo no conhecimento da realidade, sobretudo da nossa cidade, do Rio de Janeiro, mas também estando à disposição dos senhores, da senhora, não só naquele encontro mensal, mas em outros momentos e outras situações em que a nossa presença ou palavra possa ser de alguma utilidade para a missão que vocês exercem como católicos na atividade política. Deus os abençoe e um feliz e santo Natal. Para quem não me conhece, eu fui secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Em abril, deixei a secretaria, em abril desse ano, para disputar a eleição para deputado estadual. Fui eleito, graças a Deus, com muito esforço, muito trabalho e com muita ajuda de vários padres, que viraram companheiros também nessa caminhada. Então, não foi fácil, muitos me ajudaram. Então, hoje estamos aqui, eleito. Sou liderado no PSD, junto aqui com o nosso deputado Luiz Paulo, que vai ser meu futuro companheiro lá na LERJ, então estou à disposição. Tem várias aqui pessoas com quem eu pude já conviver, enfim, tá ao lado do nosso deputado Marta Rocha, enfim, em outros momentos durante a eleição, então é um prazer estar aqui, obrigado de verdade. É bem provável que você vai falar um pouquinho mais sobre o meio ambiente também maior, né? Mas só lembrar que a Arquidiocese criou o Vicariato Episcopal para o Meio Ambiente e Sustentabilidade, né?
E o vigário episcopal é o padre Josafá, antigo reitor da PUC, né? Trabalho muito nessa parte de meio ambiente. Então, nós já tínhamos a pastoral do meio ambiente dentro do vicariato para a caridade social, né, como chama Aragão. Mas foi necessário, a gente achamos que por bem, de criar um vicariato especial, devido ao Laudato Si, devido ao momento atual, às várias situações, né, de ter um vicariato para preocupar-se dessa forma, né? Então, só para lembrar o gancho do meio ambiente. Claro. Talvez um dos fóruns do ano possa ser esse temático. Pode ser. Ajuda a alavancar o vicariato e a gente se O envolve mandato melhor. está à disposição para ajudar. Já que você se especializou durante um certo tempo. O Dom Catelan sempre conosco, fazer um cumprimento fraterno aqui ao professor Geraldo, ao nosso decano Luiz Paulo, e rapidamente dizer assim o quanto é alegre para mim e quanto é importante para mim estar sempre nas segundas e sextas-feiras. Acho que a gente tem um momento de reflexão, mas a gente também tem um momento de troca, a gente também tem um momento de sair dali esperançoso e fortalecido com esse desafio que é exercer a atividade política no momento que nunca foi simples para o Brasil, em que a política tem sido muitas das vezes objeto de críticas justas por parte da população. E nessa caminhada nós recebemos uma indagação do Dom Catelan a respeito do Plano Estadual de Educação. É bom que se lembre que o Plano Nacional se encerrou, deveria o Plano Estadual ter sido encaminhado em 2018, foi encaminhado apenas em 2022, chegou à Casa Legislativa durante o período eleitoral. Nós tínhamos uma determinação da Procuradoria da Casa de não realização de audiências públicas e de concessão de medalhas, então não pudemos discutir o plano estadual, que foi discutido agora na primeira audiência. E ainda esse ano teremos uma segunda audiência. Então, vejo aqui o deputado Márcio Galberto, o deputado Luiz Paulo, que também acompanhou a audiência. Então, é importante que a gente tenha, né, o olhar de todos. E, nesse sentido, né, os vereadores, as assessorias podem também trazer essa contribuição. Eu vou estar encaminhando agora, Dom Catelan, na audiência de hoje, 2 questões foram chamadas a atenção. A primeira, o impacto da pandemia na área da educação, e acho que a educação foi o retrato da desigualdade durante a pandemia, enquanto as crianças das nossas escolas públicas tinham, entre outras coisas, uma questão de insegurança alimentar e também de condições adequadas para receber o conteúdo das aulas em ensino remoto. E, rapidamente, também precisaremos discutir a questão do novo ensino médio do Catelan, que será implantado agora em 2023. Acho que temos uma riqueza de temas e uma riqueza de debate. Então, eu quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de fazer parte desse grupo e me permitir, Dona Ani, que o senhor não termine a nossa missa sem rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora, lembrando que ontem foi dia de Nossa Senhora da Conceição, e que Maria Santíssima vá na frente e abra todas as portas e todas as janelas da nossa vida. Obrigada, um santo Feliz Natal para todos aí. E lembrar que tem, assim, preocupado realmente com esse trabalho, né, e pode ajudar também a refletir, porque eles têm participado, discutido, tem pessoas que ali discutem bem esse assunto, né? E pode, quando tiver, não sei se vocês foram na audiência. Não. Mas eu vou passar tudo e Dom Catelan, então, pode direcionar. Tem que puxá-los pelo cabelo, quem tem cabelo. É porque, na verdade, Dona Eleni, essa audiência, em razão desses acontecimentos, e nós estamos muito espremidos, tem algumas pautas também para serem debatidas, como orçamento, vetos, então não houve a divulgação necessária. Eu faço aqui até a minha penitência. Eu mesma não divulguei, poderia ter acionado, né? Falei na véspera com o Pugiari. Então, talvez possa ter acontecido isso. Mas agora, eu mesma vou me incumbir de avisar. A gente tem colaboração do Vicariato para a Educação, que tem pouco
grande preocupação. A gente tem falado sobre esse assunto há um certo tempo, né? Sim, sem dúvida. Um certo tempo, né? Com certeza. Primeiro, muito bom dia a todos. Você não trouxe os filhos, não? Senão não teríamos. Hoje é uma missa tranquila. Com certeza. Mas é uma alegria muito grande estar aqui, participar desse momento importante para a nossa arquidiocese, para o nosso estado do Rio de Janeiro, junto com os nossos irmãos de caminhada, dentro do contexto político. Gostaria também de agradecer ao Pugiali por esta coordenação da pastoral dos políticos, dos católicos na política. É um momento importante porque traz para dentro do nosso cenário, da nossa realidade, a doutrina social da Igreja. E traz também a Igreja como mãe e mestra e como perita em humanidade para também participar desse processo formativo e, por que não dizer, de propagação daquilo que a Igreja acredita como mais adequado para a nossa realidade, para a nossa sociedade. Então, eu entendo, ainda que preciso fazer essa confissão pública, ainda que relapso, né, na participação em alguns momentos, peço perdão ao Dom Arani, ao Dom Catelani e aos demais, mas quero dizer que essas reuniões e esses encontros, eles são muito importantes, porque são momentos formativos e nós precisamos desses encontros, desta formação para poder, então, da melhor maneira possível, atuar nos mais diferentes cenários e realidades. E nós sabemos, como muito bem falou a nossa deputada Marta Rocha, que vivemos tempos difíceis em nosso país, em nosso município e também em nosso estado. E só poderemos vencer essas dificuldades se tivermos princípios norteadores e uma formação muito bem realizada. Então, nesse sentido, agradeço essa oportunidade, agradeço a Pugiali e aos demais, e que essa pastoral tenha vida longa. Muito obrigado. Você precisa fazer assim uma premiação de quem vem mais. Assim, né? Vamos instituir para o ano que vem a medalha de presença. Eu queria cumprimentar o Dom Arani, cumprimentar o Dom Catelani, cumprimentar todos e todas, em especial a minha companheira de jornada, deputada Marta Rocha. Eu acho que esse grupo de discussões, a Marta Rocha tem absoluta razão, é bastante importante, pelo menos para mim, viu, Eduardo? Porque no parlamento a gente tem a oportunidade de fazer dezenas de discussões, tem púlpito para discutir, a gente diverge muito, concorda em outras coisas, mas cada um ali foca as questões com a sua perspectiva ideológica. E aqui a gente olha essa mesma gama de problemas, um foco que nos irmana, que é a doutrina social da Igreja, né? Onde o nosso professor sempre nos ensina, né? Principalmente a prevalência do trabalho sobre o capital. Afinal, Jesus Cristo era carpinteiro e todos os apóstolos eram laborais. Mas, dito isso, essa é a questão central. Mas eu tenho buscado aqui, e também dentro do próprio parlamento, e depois vou procurar no Catelani, no recesso, para ver se ele me concede uma hora de conversa, porque a gente não pode discutir as políticas públicas dissociado da nossa compreensão de Estado, porque senão a gente fica perdido pelo meio do caminho. E o que a gente tem em mente é um Estado, né, que seja o Estado do bem-estar social. E o Estado do bem-estar social, necessariamente, tem que dar rumo à economia, tem que direcionar a economia. O Estado do bem-estar social tem que ter políticas públicas universalizadas para a educação, para a saúde,
para assistência social, para previdência e também, Márcio Alberto, para segurança pública. E tudo perpassado pela questão ambiental. Se a gente quer esse Estado, se esse Estado é o Estado mais próximo à doutrina social da Igreja, a gente vai olhar cada projeto, cada luta dentro dessa perspectiva, independente em que partido nós estejamos. Até porque se nós estivermos dentro dessa perspectiva, estaremos num partido que é adverso aos temas que a gente discute aqui. Então, eu acho que essas reuniões nos fortalecem. Eu, Dorani, participava assiduamente das reuniões do Dom Roberto, que são descentralizadas pelo nosso Estado. E anterior ao Dom Roberto era aqui, na própria Mitra, né? Mas eu acho que a gente tem que persistir, tem que continuar, porque são conversas que nos fortalecem. A gente sai dessas conversas fortalecido exatamente para continuar no nosso caminho. Eu gostei muito, Dona, da sua fala sobre sermos raiz. Sermos raiz porque estamos perto do humus, da água, etc. E é sermos raiz na sua fala para que a gente possa estar bebendo na sabedoria de Deus, né? E aí jamais ficaremos secos. Então eu agradeço, desejo um Feliz Natal para todos e que 23 a gente não perca a esperança, a renove, porque a luta continua. Muito obrigado. Tinham vários seus mandatos e bem aqui na capital, seja a questão dos deputados estaduais ou federais, no caso, que moram aqui, embora federal possa ter em Brasília também, mas temos que residem aqui, e com os vereadores da cidade, uma cidade complexa como a do Rio de Janeiro. Então, nós optamos de ter essa pastoral dos católicos da política da Arquidiocese do Rio de Janeiro, aqui da capital, né, que não diminui e nem retira o que acontece no regional, nem no nacional, mas de conversar com quem aqui reside, né? Sejam vereadores, sejam deputados estaduais ou federais, ou quem quiser participar de secretários, etc., de podermos conversar sobre isso. Então, nesse sentido, né, que nós temos uma pastoral dos católicos de política que é responsabilidade da Arquidiocese do Rio, né? Que é algo próprio, né, que não diminui nem retira a participação em outros locais, em outros fóruns também, como estadual ou federal, né, seja do Regional Leste 1, seja da CNBB Nacional. E dessa forma nós temos assim esse encontro com o advento do Covid, da pandemia, esse fórum, esse momento virou justamente virtual. Acho que é a primeira vez depois da pandemia que estamos nos vendo em 3 dimensões, né? Mas são as situações assim. Então, o Paulo lembrou bem desse aspecto. Nós temos outros momentos de encontro também dos católicos na política, sejam no Estado, Leste 1, seja federal, a CNBB, mas esse é o que a Arquidiocese proporciona como diálogo, uma reflexão, né? E eu creio que nós temos muito, porque tem algumas coisas, falava o Paulo sobre a questão da segurança. Segurança não é só questão do município, é do Estado no município, é federal também. Em Rio de Janeiro, se não tiver um jeito de juntar federal, estadual e municipal para discutir a segurança dessa cidade, não sei para onde é que vai, né? Ou seja, chega um momento que isso torna-se está incontrolável, né? Nós temos aí paróquias que tem que fechar, porque tem tiroteio, não pode ter missa, né? Propriedades da paróquia que passa a ser propriedade dos traficantes, não pode ter mais, não tem lá, quer dizer, falar de uma capela que virou justamente casa dos traficantes, essas questões todas, e que não tem a quem reclamar, né? Não precisa reclamar para o bispo e nem para a polícia, né? Então são situações bastante complexas na cidade e ela vai depauperando de diversas formas, seja pelas crises financeiras, crises institucionais, seja pelas questões da segurança. Quantas empresas foram embora devido à segurança, né? Quantas pessoas vão embora também, mesmo devido às nossas lideranças também, né? Quantas que passam a residir em outras cidades, até do estado, né? Mas também em outros países devido ao medo, né?
Então são situações que nós temos que pensar juntos, né? E tentar encontrar uma luz no fundo do fim do túnel, né? No arquivo, coloca nos mais, né? Tem que ter alguém, se não tiver alguém... Que abre a sala atrasado e o Dorani manda mensagem pedindo, abre logo aí porque eu já estou aqui esperando. Porque está preocupado com outras coisas, né? Então vai, né? Tá certo. Essas coisas acontecem também, né? Mas faz parte um pouco do nosso dia a dia, mas a gente precisa de ter alguém, agradeço muito ao Pujário, porque ele se disponibilizou, né? Como ele não é candidato, nem foi eleito nada, ele tem todo o tempo só para fazer de executivo disso tudo, né? Tá certo. Então pode fazer e nos ajudar nessa elaboração, né? Mas eu creio que nesse ano que vai chegar nós temos que pensar realmente sobre alguns assuntos para um certo tipo de fórum, discussão, e de propor aos deputados, aos vereadores, se é o caso, algumas ideias, né? Porque se a gente pensar assim, como é que eu sonho o meu país, como é que eu sonho o meu estado, como é que eu sonho a minha cidade, né? E o que é necessário fazer para que comecemos a dar passos e não regridamos, né, de tantas coisas importantes que nós precisamos ter, né? Eu acho que pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Os senhores e a senhora, justamente enquanto pessoas têm um mandato, né, político, né, para poder fazer. E nós, bispos, né, a missão que o Senhor nos deu, de pensar no bem do nosso povo, nas várias situações, né, estar realmente com o coração voltado para as preocupações do nosso povo. Né? E aí nós coincidimos nas grandes preocupações, né, onde a nossa preocupação é por causa do Evangelho, e que é também a motivação de cada católico na política, ou seja, embora tenha seu partido, tenha suas filosofias, nós partimos de uma base comum, que é o Evangelho, né? Que é a grande preocupação de viver esse encontro com o Senhor e nos preocuparmos uns com os outros e com um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, né? Que tenha prosperidade e todos tenham seu lugar ao sol também. Não são utopias irrealizáveis, mas cabe a nós informar, talvez essa mentalidade, esses trabalhos também, e lutarmos, embora ao redor possa estar seco, né, que a nossa árvore seja fundamentada com as raízes na torrente, que nunca seque e nunca percamos a esperança, por mais que esteja em situações mais diversas, né, que a gente continue fazendo o nosso trabalho, e sei que vocês enfrentam muitas situações difíceis, né? Enfrentam muitas incompreensões e outras coisas mais, mas que junto a gente pode se dar as mãos e continuar caminhando. Uma coisa, Lateral? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda credes, e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Amém. Durante esta vida, Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa continuação do Advento para todos. Domingo próximo é o domingo Gaudete, domingo da alegria, onde até a cor roxa ameniza um pouco mais, que estamos próximos do Natal, e que o Natal seja esse encontro com aquele que é a razão de tudo isso, que é Jesus Cristo, esse mistério da encarnação que nos faz próximos e torna-se próximo de nós, para que nós nos tornássemos próximo dele e também dos irmãos e irmãs, né? Mas antes de nos despedirmos, acho que nós podemos fazer uma fotografia aqui na frente, pública, assim pode mandar para todo mundo, se precisar conselho, mandar para o YouTube, né? Assim, manda assim a reunião em vários momentos. Temos, esse ano teve o Senhor das Graças, começando no Advento, Imaculada Conceição ontem, temos Nossa de Loreto dia 10, tem Nossa de Guadalupe dia 12, e no dia 17 ao dia 24 é só Maria, que é toda a Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Expectação, Nossa Senhora do Parto, tantas situações nós temos. Então, Maria está em todo o tempo do Advento, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Igreja, rogai por nós. Esses crentes na foto.